você mesmo, diz: Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso, irmãos, e a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Seguindo Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus falou e Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o seu Deus, os Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos itias, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jubizeus. Por isso agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós louvamos ao Senhor e consagramos esse período, a Deus, de palavra nas tuas mãos. Que não seja eu a conduzindo a sua mensagem, mas que seja o Senhor ministrando, a Deus, na necessidade de cada pessoa que está escutando essa mensagem agora, tanto aqui ao vivo e tanto essa pessoa que vai assistir essa mensagem, ó Deus, posteriormente. Ó Deus, que a sua palavra venha penetrar, entrar aí, ó Deus, aos nossos corações e gerar vida, que faça vivificar dentro de nós, ao ponto de nós vivermos a tua palavra, as tuas maravilhas, Pai, para a glória do teu nome, ó Deus, e já incluo a família de toda a Roseli, ó Deus, nas tuas mãos. Ó Deus, e nós profetizamos que não importa como é que esteja, o que importa é que Deus vai operar uma grande obra e que milagres e maravilhas vão acontecer na vida dela e de toda a casa dela, de todas as pessoas que cercam, ó Deus, que haja, Deus, livramento, que haja, Deus, manifestação do teu poder na família dela, não só apenas na vida dela e na família dela, mas todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu sei, Pai, que tem sido tempos desafiadores, nós temos passado por momentos desafiadores, mas nós já profetizamos que nós vamos viver a tua palavra na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você concorda com essa palavra, dê um amém aí na sua casa e um glória a Deus em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia ela é ótima com nomes, né? Você vê cada nome mais bonito que o outro que a gente lê aí. Chega a enrolar a língua e seja difícil de falar. Mas nós vamos falar sobre Moisés. Quem conhece a história de Moisés, levante a mão aí. Eu até pensei, mas não consegui, em trazer o vídeo, né, que eu acredito que tem muito vídeo na internet sobre esse versículo que a gente leu, né, sobre essa passagem, né. Muitos filmes já foram criados em cima disso, ali de Moisés tirando as sandálias para pisar na terra, né, a sarça ardente, ali é todo esse cenário. Mas o que me chama a atenção aqui na vida de Moisés é que nós vamos aprender algumas coisas. Moisés foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores líderes que já existiu. Porém, quando Deus apareceu a Moisés, o que aconteceu? Ele se mostrou um homem comum, assim como eu e como você, com muitos medos e com muitas limitações. Você já se sentiu com medo alguma vez? Levante a mão aí. Você alguma vez já se sentiu limitado? Levanta a outra mão aí também.
Será que dá para eu levantar o pé também aqui? Irmãos, eu não tenho sombra de dúvida que quando eu vi essa mensagem eu me identifiquei, porque assim como Moisés, quantas vezes eu já respondi para Deus: Deus, eu sou pequeno demais, Deus, eu sou jovem demais, Deus, eu não sei falar direito, isso e aquilo, Deus, eu tenho medo, Deus, eu não sou capaz. Quantas vezes a gente já não deu essa desculpa para Deus? Podemos comprovar isso na série de desculpas dadas a Deus, algumas das quais podem parecer familiares a você. Algumas desculpas que Moisés, ele deu para Deus, quando Deus falou com ele, quando Deus escolheu ele. E qual foi a primeira desculpa que Moisés ele deu? Ele deu a desculpa do complexo de inferioridade. Em Êxodo 3:11 diz que Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas de onde? Do Egito. Olha só, ele diz: quem sou eu, Deus? Eu mesmo já falei assim, eu quando eu vim para aqui para os Estados Unidos, gente, o vento soprou, assim a gente veio, eu e minha esposa. E aí quando a gente chegou aqui, a gente entendeu, né? A gente saiu daí, tem uma missão, é como Deus estivesse falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Beleza, eu vim para os Estados Unidos. A pastor Bruno falou assim: ó, você tem uma missão. Ele falou assim: eu tô te dando a palavra, você tem uma missão. Eu falei assim: bom, lá eu descubro que missão é essa, amém? E quando Deus falou essa missão, e eu comecei a olhar para mim, eu falei: meu Deus, não, deixa eu voltar aqui, manda o pastor Bruno, manda o Wilson, manda o Wesley, manda o pastor Alex, manda outro, porque eu não sou capaz de começar um trabalho nos Estados Unidos a ponto de a gente abrir uma igreja. Eu sou muito jovem, eu sou imperfeito, eu tenho muitas dificuldades, desafios. E com Moisés não foi diferente. Ele não acreditava nele mesmo, foi o que a gente leu. Quem sou eu para tirar o povo? Quem sou eu para conduzir o povo? Quem sou eu, Deus? Moisés tinha estado apacentando as ovelhas durante 40 anos. E agora Deus o chama para uma missão grandiosa. Porém, os egípcios desprezavam os pastores. Naquela época, quem era pastor não tinha autoridade, não era reconhecido, muito pelo contrário, era desprezado. Em Gênesis capítulo 46, versículo 34, diz: responderam-lhe assim: teus servos criam rebanho desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozen, pois todos os pastores serão desprezados pelos egípcios. Antigamente era incongruente no meio do povo um pastor conduzir o quê? Os egípcios. Era simplesmente bem desprezado. Muitas pessoas hoje em dia tá na moda, não, eu quero ser pastor. Né? A galera aí, os famosos, muitas pessoas vão na igreja, tá na moda, não, ir na igreja tá na moda. Não é assim que a gente vê muitas das vezes acontecendo? Não, você falar que você é crente, falar que você serve a Deus, está na moda. Olha só. Só que naquele tempo, quem era pastor, meu amigo, era diferente. Mas se eu e você parar para pesquisar um pouco, existem alguns países que é proibido a Bíblia. Inclusive, muitas pessoas elas morrem com a cabeça decapitada porque elas confessam a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Quantos vídeos você já assistiu ou quantas notícias você já teve ciência sobre esse fato? As pessoas perdendo a cabeça por amor a Cristo. E a gente fala que está chovendo e a gente não quer ir para a igreja, irmão. A situação está difícil e a gente fala: Deus, por que está difícil? Eu vou virar minhas costas para o Senhor. Coloca a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Mas graças a Deus aqui não tem ninguém aqui. Aqui só tem crente de fé. Lá no YouTube tem gente que precisa de um avanço, mas aqui só tem gente de fé. Como que eu, pastor, iria falar com um rei? Era o contrário do protocolo usual. Foi o que Moisés ele falou: como eu, sendo pastor, vou falar com o rei? Eu sou pastor de ovelha. Não tem sentido isso. É o rei que fala comigo, não eu, que pastor, que falo com o rei. É o rei que dá ordem, não um pastor que dá ordem.
Talvez você se sinta uma pessoa menos capaz para viver um grande sonho, um grande ministério, algo grande na sua família, algo grande no seu trabalho, algo grande na sua vida financeira. Irmãos, Deus te chamou para você ser grande. Deus chama as pessoas para ter coisas relevantes na vida. Perdão. Deus, ele quer que você tenha uma família abençoada. Sabe por quê, irmão? A sua família vai ser tão abençoada que os seus vizinhos que têm uma família conturbada vão desejar ter uma família como a sua. E vão desejar Jesus também. Muitas pessoas vão vir para a igreja porque você tem sido uma pessoa vitoriosa, porque você tem sido abençoada. Irmão, quando uma pessoa está no momento de derrota, ela olha para alguém que está prosperando, que ela está avançando, que está vencendo, ela quer fazer o que a outra pessoa faz. Raquel, até então, tem algumas pessoas que erram até no caminho, sabe por quê? Porque às vezes ela tem um negocinho dela, aí ela vê o fulano que ela tem... Vou dar um exemplo, o fulano tem uma hamburgueria. Aí fulano tá avançando, tá prosperando, tá crescendo. Aí ela para o que ela tá fazendo. Não, agora eu vou investir numa hamburgueria, porque a hamburgueria tá dando dinheiro. Aí a pessoa acaba se perdendo no caminho. O que é que você tem dentro de você que é um sonho grande, que você fica num impasse querendo viver esse sonho, mas você olha para você mesmo, você se sente incapaz de viver esse sonho? Talvez você olhe para a sua família, você deseja tanto ver a sua família transformada, você ora tanto a Deus, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos te servirão, os meus filhos te exaltarão, a minha família vai te louvar, te exaltar, vai te servir, só que você olha para a sua família, está um caos atualmente. E aí às vezes você para e se paralisa, fala, isso não é para mim. Irmão, Deus está nos chamando a atenção aqui, assim como ele chamou Moisés. Ei, eu te escolhi, não você que escolheu. Eu quero te conduzir numa trajetória de vitória, numa trajetória sobrenatural, irmão. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar seu trabalho, Deus quer abençoar seu ministério, mas você precisa enxergar para você mesmo, olhar para você mesmo e falar, eu posso, eu consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, Jesus amado. E a resposta de Deus aqui para Moisés, no versículo 12 diz, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus, ele falou, eu estou contigo. Quantas vezes você enfrentou momentos difíceis, Deus estava do seu lado dando livramento, Deus estava do seu lado te abençoando. Deus não somente prometeu sua presença, ele também deu a Moisés a certeza de que sua missão seria bem sucedida. Mesmo na presença de um rei terrestre, ele não tinha razão para temer ou sentir-se inferior. Assim acontece conosco quando cremos em Deus, vivemos grandes conquistas, portanto não tema, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está operando no mundo, irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus te deu uma direção, Deus te mostrou o caminho, irmão, vai em frente, persevera, continua firme, continua constante, continua crendo, porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir, irmão. Deus, ele vai operar grandes coisas na sua vida. Deus, ele vai operar grandes coisas na minha vida. Deus vai operar grandes coisas nas nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que eu te faço é, continua perseverando ou você vai parar? Você está perseverando ou não? Você está se colocando disponível ou não? Só que infelizmente, ou felizmente, depende de como você quer enxergar o contexto da mensagem, a desculpa de Moisés não para por aí. A segunda desculpa foi o sentimento de incapacidade. O versículo de Êxodo, capítulo 3, 13, diz que Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome deles? O que lhe direi?
Moisés estava preocupado em não ser recebido pelo povo. Ele estava preocupado as pessoas perguntarem a ele: quem é você para dizer essas coisas? Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Muitos não se envolvem na obra, não oram por milagre, não buscam a realização de grandes sonhos, porque se acham incapazes. Gente, quantas vezes a pessoa virou para o outro e falou assim: quem é você para me dizer isso? Que autoridade que você tem? Moisés, ele estava preocupado com isso. Moisés, ele começou a se perguntar: Deus, e se eu voltar a falar com o povo, como é que vai ser? Como é que eles vão me receber? Irmão, quem te enviou, ele já te deu todas as estratégias necessárias para cumprir a promessa que ele te fez, irmão. Deus, ele está te dando a direção, ele está te dando as estratégias, mas ele está também te dando a sabedoria para você lidar com as adversidades da vida, irmão. Quem é que não tem adversidade? Quem é que não tem desafio na vida? Mas a boa notícia é que todos os momentos Deus está conosco, nos dando discernimento, nos dando estratégia, nos dando direção para nós vencermos os obstáculos da vida, irmão. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? No versículo 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isso que você dirá ao jardineiro: eu sou, me enviou a vocês. O Deus que me enviou, irmão. Talvez você se sente pequeno perante o ministério, um pequeno perante a igreja, perante o seu trabalho, irmão. Não se veja como pequeno, se veja como grande, porque é Deus que te enviou, é Deus que te colocou nesse lugar, é Deus que te colocou nesse trabalho, é Deus que te colocou nessa família, é Deus que te colocou nesse ministério, e Deus quer fazer uma obra grandiosa através de você, irmão. Pelo amor de Deus, será que você pode dar um glória a Deus nisso? Deus que te colocou nesse lugar, irmão, e onde Deus te colocou é para você crescer, é para você prosperar, é para você avançar, é para você ir além, irmão. Não se sinta incapaz. Os judeus sempre reconheceram: eu sou, como um nome que distinguia o Deus verdadeiro dos deuses falsos. É o que eles entendiam antigamente. Eu sou. Portanto, não era pelo nome de Moisés que as pessoas seriam libertas. Aquele que enviou Moisés para a missão é quem iria capacitá-lo. Quem iria capacitar Moisés? É você? Sou eu? Não, é Deus, irmão. Você acha que eu vou te capacitar? Você acha que pastor Bruno vai te capacitar? Você acha que pastora Valéria vai te capacitar? Não, não, não. Quem te chamou foi quem já te capacitou, irmão. Porque se ele colocou esse sonho dentro de você, ele colocou essa missão dentro de você, é porque Deus já te capacitou. Será que você pode receber essa palavra, irmão? Tudo que você precisa já está dentro de você, irmão. Se você tem um sonho de você empreender, não, eu quero ser grande no mundo dos negócios, irmão, Deus já te derramou capacidade dentro de você. Não, eu quero ser grande no ministério, não por mérito meu, mas por mérito de Deus. Deus já te deu a capacidade de conduzir esse povo, irmão. Deus já te deu a capacidade para você conduzir a tua família, a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho, a tua finança. Deus já te capacitou, irmão. Você sabe de uma coisa, você sabe disso, mas deixa eu reforçar para você, porque às vezes é importante a gente ouvir. Porque a palavra, a fé, ela vem para ouvir a palavra. E a palavra de Deus diz que se você está passando por algum deserto, irmão, esse deserto ele não vai te destruir, esse deserto não vai te atrapalhar, esse deserto você não vai morrer nele. Deus, ele quer te conduzir além, irmão. Deus quer te levar para um próximo nível. Ele já te deu as condições necessárias, a força, os alimentos, tudo que você precisa para você enfrentar esse deserto e você sair vitorioso desse deserto, irmão. Não é pelo nosso nome que a obra acontece, mas é pelo nome de Jesus que o milagre acontece. Quando a gente vai expulsar um demônio, a gente fala assim: ei, demônio, sai daí em nome de Alex. Ei, demônio, sai daí em nome do pai Bento XVI, ou então em nome da pastora Valéria. Claro que não, irmão. Sai daí em nome de Jesus.
Porque é no nome de Jesus que tem poder, é no nome de Jesus que tem autoridade, irmão. Quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, você vai falar assim: Deus, que isso aconteça em nome de Jesus, que isso saia em nome de Jesus, irmão. Terceira desculpa que Moisés ele deu, a sua incredulidade. Versículo Êxodo 4:1 diz que Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Deus acabará de assegurar a Moisés que os líderes do povo ouviram e ele ainda assim duvidou. Deus nos tem chamado para grandes obras, mas muitos têm duvidado. Você que está aí na sua casa me assistindo, Deus falou que tinha um grande ministério na sua vida. Você talvez um dia até creu, mas você não tomou atitude nenhuma e não teve fé contínua para você viver a grandeza que Deus um dia te prometeu. Deus falou para você que você um dia você ia ser grande em determinada área e até hoje você não é. Aí você olha e fala assim: não, Deus é mentiroso. Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, irmão. Mas a pergunta é: você está fazendo a sua parte? Você está fazendo o que você precisa ser feito, irmão? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, irmão. As nossas atitudes diárias estão nos levando mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Existe uma palavra em espanhol que a gente fala assim: a padaria tá onde? A gente fala em português, fala tá longe. Aí a gente fala assim, tá lejos. Lejos. E aí, você tá cerquita de Deus ou está lejos? Tá longe. E aí? Porque quanto mais cerca de Deus, mais próximo de Deus eu estou, irmão, mais fácil eu escuto a direção, o discernimento que Deus tem para minha vida, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer que faça, aquilo que Ele quer que eu conduza, irmão. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais experiências de sobrenatural nós vamos viver, mais milagre nós iremos experimentar. Irmão, não esteja longe de Deus, esteja perto de Deus, porque não é no nosso nome, não é na nossa autoridade, é no nome de Deus, é na autoridade de Deus, irmão, e você vai vencer. Deus sabia que a fé de Moisés ainda precisava ser fortalecida. Quantas vezes eu já olhei para mim mesmo e eu falei assim: Deus, minha fé é tão pequena. Mas a Bíblia fala que se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, você vai falar assim: monte, sai daqui e vai para o outro lado, irmão. Você vai mover montanhas. Eu e você precisa ter fé, irmão, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Foi o que eu falei no início do culto, irmão. A igreja não tem física. Se eu olhar com os meus olhos carnais, não tem endereço, não tem licença, não tem um espaço físico. Mas quando eu olho pelos olhos da fé, eu já vejo uma igreja linda, o povo adorando, a unção de Deus se manifestando, ela lotada, vidas sendo salvas, todos os anos almas se convertendo, vidas entregando a Jesus, família transformada. Tudo isso eu sei que já existe, porque pelos olhos da fé, irmão. O que você enxerga pelos olhos da fé da sua vida, que você deseja tanto viver, e Deus já está te mostrando, e isso vai se tornar realidade, irmão. A resposta de Deus para Moisés em Êxodo 4:2-9 diz: então o Senhor lhe perguntou: que isso em sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Disse o Senhor: jogue-a no chão, Moisés. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e a serpente, esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditam que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve.
Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés a tornou a pôr no peito, e quando tirou, estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Deus precisou mostrar alguns sinais sobrenaturais para que Moisés pudesse acreditar nele. Muitas vezes agimos como Tomé. Primeiro precisamos crer, para depois o quê? Perdão. Primeiro precisamos ver, para depois crer. Porém, Deus quer que primeiro a gente acredite na palavra, para depois a gente viver a palavra, irmão. Primeiro a gente precisa crer. A igreja não existe, mas ela existe pela fé, porque Deus já plantou, porque Deus já semeou, porque Deus já enviou. Irmão, pelos olhos da fé, o seu milagre já existe. Pelos olhos da fé, o seu casamento já está restaurado. Pelos olhos da fé, a sua família já foi transformada. Irmão, pelos olhos da fé, a tua casa está servindo ao Senhor, a tua família está servindo ao Senhor, a glória de Deus está se manifestando. Ah, meu marido ainda bebe. Domingo ele, enche a cara de cerveja, de cachaça, não vai para a igreja, mas pelos olhos da fé, o seu marido está servindo ao Senhor, o seu marido é um grande homem de Deus, o seu marido agora está servindo a igreja, o seu marido agora está liderando a célula, o seu marido agora é um grande pastor, o seu marido agora é um grande empresário. Ah, mas está muito difícil aqui em casa, a minha despensa tem pouca comida, tem pouco alimento. Ei, pelos olhos da fé, irmão, você vai ter tanto dinheiro na sua conta, que você vai encher a sua casa de alimento, mas não somente a sua, mas pela fé, irmão, você vai encher a casa de muitas pessoas em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém na sua casa, um glória a Deus? Irmãos, é pela fé. Porém, Deus quer que acreditemos em sua palavra. Muitas vezes a sua palavra parece não ser o suficiente. A palavra de Deus é quem nos garante o que o milagre irá acontecer. Você já viu pessoas que ela conhece a palavra, ela acredita na palavra, mas ela precisa ainda de um sinal? Ela fala assim: Deus, dá um sinal, me mostra, fala comigo. Ela espera um trovão ou a árvore falar com ela, sei lá o que ela espera. Mas Deus está todo dia sussurrando assim no nosso ouvido: a vida que Ele tanto deseja para nós. E posso te falar mais? A vida que Deus sussurra tanto para nós é uma vida maravilhosa, é uma vida incrível. É uma vida cheia de obstáculos e desafios, mas cheias de vitórias, cheias de conquista, cheias de milagres e do sobrenatural de Deus, irmão. Você crê nessa palavra? Dê um aplauso aí na sua casa, pelo amor de Deus, irmão. Aplausa a Jesus aí na sua casa, irmão, porque aquele que prometeu vai cumprir. A quarta desculpa, as suas limitações pessoais. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10 diz: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo, não consigo falar bem. Algumas pessoas dizem, né, a maioria das pessoas fala que Moisés era meio gago, né, Deus prometeu. Algumas pessoas falam assim, né? Tinha dificuldade. Eu, por exemplo, tenho a língua um pouco presa, não sei se vocês perceberam. E às vezes, na empolgação, me enrolam algumas palavras. Mas Moisés, algumas pessoas falam que Moisés era gago. Você imagina sentado antes de um culto para assistir um pregador gago pregando. Irmão, pode ter certeza que vai ser uma benção esse culto, assim, né? Vou poupar minhas palavras porque a internet não poupa ninguém. Mas eu imagino o desafio que Moisés ele tinha, irmão. Com certeza ele tinha uma barreira que ele precisava romper, uma barreira que ele precisava crescer. Por sinal, eu acredito demais que seria um dos milagres que Deus manifestaria adiante na frente de Moisés, irmão.
Deus lhe prometeu sua companhia, assegurou do Egito da sua missão e forneceu sinais miraculosos, e ainda assim Moisés lhe apresentou impedimento. Quantas vezes já te prometeu, Deus já falou contigo, Deus já usou pessoas, e mesmo assim você ainda apresenta impedimentos a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se tornou um grande amigo meu aqui nos Estados Unidos, uma pessoa aqui estrangeira, num país estrangeiro, a gente se conheceu aqui, e se tornou um grande amigo. Só que desde quando eu conheci ele, vai fazer um ano, né, amor, que a gente tá aqui agora, dia 24 faz um ano. Desde quando eu conheci ele praticamente no início até o dia de hoje, eu sabia que Deus tinha chamado ele para ser 100% da obra. Ele é dono de um negócio aqui nos Estados Unidos, mas eu sabia que Deus tinha chamado ele para viver 100% da obra, se dedicar 100% da obra. Aí essa semana Deus pegou ele de jeito, sabe? Falando que ele precisava cumprir a missão dele, se dedicar 100% na obra e deixar mais um pouco as coisas da empresa do lado. Irmão, é um desafio isso. Eu vou te falar, é um desafio você abrir mão de tudo para viver 100% da obra. É um desafio. Só que eu conversando com ele, eu falei assim, quanto mais tempo você demorar para fazer, mais vai ser pior para você. E quanto mais rápido você mergulhar, melhor vai ser para você. E muitas das vezes, eu conversando com ele, a gente, lógico, nós somos humanos, nós apresentamos desafios, impedimentos, de nós confiarmos 100% em Deus. E com Moisés não foi diferente, ele falou, Deus, eu sou gago. Como é que eu vou falar com esse povo? Como é que eu vou conduzir esse povo? Ele continuou apresentando impedimentos diante de Deus, mesmo depois de tudo que Deus já tinha falado com ele, me mostrado para ele. E eu te pergunto nessa tarde, qual é o impedimento que você tem falado para Deus? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus para você não viver aquilo que Deus quer que você viva? Desta vez ele coloca como empecilho a sua limitação pessoal, sua dificuldade no falar. Muitas pessoas estão deixando de viver grandes conquistas porque se acham incapazes. E só para abrir, né, fechei um parênteses, mas só para abrir e fechar outro de novo. Foi o que eu falei, quanto mais tempo você demorar, pior vai ser. Mas quanto mais rápido você viver o ministério, melhor vai ser. Porque, irmão, a gente quer uma vida legal, uma vida maneira. Eu tenho certeza que a Raquel lá deseja o melhor para a vida dela, a família dela, e não tem dúvida. Mas o que Deus tem para a vida dela, para a família dela, para o negócio dela, para o trabalho dela, é algo muito, muito melhor, meu irmão. E qual foi a resposta de Deus aí para Moisés, mais uma vez, versículo 11 e 12? Disse Deus, quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ao mudo? Ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, o seu Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés não tinha compreendido bem o que Deus, que criou a sua boca, ouvidos e olhos, era plenamente capaz de fazê-los funcionar perfeitamente. Por vezes, nós esquecemos de que estamos lidando com o Criador do universo, irmão. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Deus, ele falou para Moisés, ei Moisés, eu não sou aquela pessoa que dá a visão e que torna cego, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar, que faz o paralítico andar, e você está preocupado porque você é gago? Você está mostrando essa fraqueza, essa limitação para mim? Ei, vai, faz. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz, pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para a vergonha aos sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga para o fraco, ou ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que o ponto de vista do mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é. Se você se sentir incapaz, ouça o que Deus diz em 2 Coríntios 11, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na sua fraqueza. Irmãos,
Se nós nos sentimos fracos, limitados ou inadequados, somos o melhor instrumento para mediante o qual o poder de Deus pode operar. Você se sente pequeno? Você se sente fraco? Você se sente cansado? Você se sente incapaz? Você se sente com limitações? Irmão, isso tudo é maravilhoso pro agir de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmão? Quem bate no peito é assim, eu sou, eu posso, eu faço e aconteço. Duvido Deus usar essa pessoa, irmão. Deus usa aquelas pessoas que mais se acham improvados para confundir aqueles que mais pensam que são provados. Vocês estão entendendo? Deus pega as coisas loucas desse mundo para as confundir as sãs, irmão. Deus pega uma pessoa que sofreu de câncer e cura ela, para ela ajudar outras pessoas a serem curadas através do nome de Jesus, irmão. O testemunho dela alcançar outras pessoas. Deus pega um casamento destruído, traição, bagunçado, filhos perdidos, restaura a família todinha, para ganhar aquela família que acha que tem tudo, que está tudo bem. A quinta desculpa, não queira assumir sua responsabilidade. Êxodo capítulo 4:13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Meu irmão, deu vontade de dar uma tapinha em Moisés agora, né? Dá vontade de pegar assim, vai, Moisés, pelo amor de Deus, irmão, some da minha frente. Dá ou não dá? Às vezes é bom, irmão. Tem melhor coisa é você ter um amigo, uma pessoa que você confia, que fala a verdade pra você e não passa a mãozinha na sua cabeça, não. Você tá sentindo caguinho, você tá sentindo assim, coitadinho. Não, meu irmão. A melhor coisa é você ter um amigo que fala, some na frente, some, vai, cumprir o que Deus tem pra sua vida. Vai. Melhor coisa que tem, irmão. Quem te alisa muito, assim, quem te dá muito, sabe, beijinho, quem poupa muitas palavras, irmão, cuidado. Tem um amigo que eu falo assim, não pense pra falar comigo, não. Vamos conversar aqui sem a gente pensar muito nas melhores palavras, porque, irmão, a gente precisa ouvir a verdade, porque a verdade faz a gente crescer. E ainda assim, Moisés ainda estava dando desculpa, enviou outra pessoa. Ai, meu Deus do céu, quantas vezes nós somos ignorantes igual a Moisés. Em outras palavras, Moisés estava querendo dizer, não gostaria de dar essa informação a uma pessoa que vai aceitar o encargo. Quando Deus contestou todas as desculpas de Moisés, seus motivos secretos foram revelados. Ele não queria a designação. Assim acontece com muitas pessoas, elas não querem assumir um compromisso com Deus de oração, de santidade, de serviço. Ela quer a bênção, porém não quer o compromisso com quem? Com o abençoador. Você já viu a quantidade de pessoas que entram na igreja para pedir a bênção e quando são abençoados, some? E qual foi a resposta de Deus aqui para Moisés? Capítulo 4, versículo 14 diz, então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fará bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Deus já irado, já responde, que tal teu irmão Arão? Deus estabeleceu um relacionamento com Moisés onde ele desejava que Moisés se unisse a ele na obra em favor de seu povo, porém Moisés não queria. Deus, cansado de ouvir desculpas, ele queria ver a sua obediência. Até quando você irá relutar contra o seu chamado? Até quando você vai viver fora do propósito de Deus? Deus te chamou para viver coisas grandes, porém você precisa tomar uma posição. Do contrário, você nunca experimentará o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor do fruto dessa terra. Para a gente finalizar aqui, irmão. Deus se irou com Moisés. Certa vez eu estava falando com um homem que me ganhou para Jesus. Na época era 2 meninos, né? O menino que me ganhou, que eu era outro menino. Mas enfim. Eu falei assim, eu sou muito grato, Daniel, a Deus pela sua vida, porque você ficou 1 ano orando e jejuando. Irmão, para a pessoa me ganhar, eu era tão ruim que ele ficou 1 ano jejuando e orando pela minha vida, intercedendo incansavelmente para eu aceitar Jesus. Eu louvo a Deus demais pela vida dessa pessoa que me ganhou para Jesus. Só que infelizmente está desviado. Enfim.
E ali Deus, numa certa vez, eu estava orando pela vida dele, para ele voltar e tudo mais. E eu falei, Deus, eu sou muito grato pela vida dele. E Deus falou assim, irmão, se ele não quisesse ser usado por mim para te alcançar, eu usaria outra pessoa. Sabe o que Deus quer falar para você assim? Ei, Rita, um exemplo, né? Rita, eu tô aqui com uma vida maravilhosa. Tem desafios? Tem. Tem tempestade? Tem. Deserto? Tem. Mas eu te garanto que tudo isso vai passar. Eu vou sempre estar contigo em todos os momentos. E eu tô aqui de braços abertos para você. Para cuidar de você, da sua casa, da sua família. Te dar um ministério, uma vida relevante. Mas se você não escolher tudo isso, eu vou pegar tudo isso e vou fazer, sabe o quê? Eu vou dar para Roseli, porque a Roseli quer e você não. Vocês estão entendendo o exemplo? Enquanto eu e você ficar dando desculpa, vai acontecer igual aconteceu com Moisés, irmão. Deus, ele quer abençoar muito a vida da Cláudia, mas se a Cláudia ela não aceitar o propósito de Deus para a vida dela, não cumprir, não fazer aquilo que ela tem que fazer, Deus vai abençoar a Ruth. A missão da Cláudia vai passar para a Ruth, irmão. E se a Ruth não aceitar, a Bíblia fala que Deus usa o cavalo, mas ele usa. Ele usa o que ele quer, o que ele quer. Mas a boa notícia é que ele te escolheu, mano. A boa notícia é que ele escolheu a cada um de nós, pastor Roberto, pastora Fátima. Ele escolheu a mim, ele escolheu você, e neste domingo ele está chamando a nossa atenção. Ei, eu tô com uma vida grandiosa, de sobrenatural para você viver nesse ano de 2023. A pergunta é, até quando eu e você vamos ficar dando desculpas? Até quando eu e você vamos desmerecer o propósito, o chamado de Deus na nossa vida, irmão? Deus, ele tem uma vida incrível para dar para cada um de nós. O que acontece com você? Tem você levado de qualquer desculpas para, como a de Moisés, o diálogo com Deus, ou você tem se esforçado para ver o sobrenatural de Deus? Eu quero nesse momento convidar você junto comigo a fechar os seus olhos e a louvar ao Senhor junto comigo. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, se possível. Fique de pé na sua casa ou de joelho. Mas nós vamos orar sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, porque você pode sim, irmão. Deus já confiou em você uma obra linda, uma obra sobrenatural, uma obra maravilhosa. Algo tremendo Deus quer realizar na sua vida. Você pode sim. Agora só basta você aceitar essa vida de Deus. Ah, mas eu já aceitei Jesus, irmão. Não estou falando de aceitar Jesus, eu estou falando de aceitar o chamado de Jesus para a sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento.